Existem notícias que chocam e depois desaparecem. Mas existem outras que ficam. Elas grudam na mente. Elas incomodam. Porque não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que isso revela sobre nós. Sobre o que seres humanos são capazes de fazer. E talvez a pergunta mais desconfortável não seja como isso aconteceu, mas sim, como alguém consegue fazer isso, repetidamente, conscientemente, olhando para outras pessoas e simplesmente não parar. Hoje eu não quero apenas contar uma história. Eu quero questionar algo que talvez todos nós já pensamos em silêncio. Existe um limite para a maldade humana? O caso de Jeffrey Epstein não é apenas um escândalo criminal. Ele é perturbador porque desafia nossa noção básica de humanidade. Durante anos, acusações surgiram. Durante anos, sinais existiram. E ainda assim, o sistema falhou em interromper o que acontecia. E quando olhamos para isso, surge uma indignação inevitável. Porque não estamos falando apenas de crimes. Estamos falando de sofrimento humano, de vítimas reais, de vidas reais, e de uma pergunta que não sai da cabeça. Como alguém continua, sabendo que está destruindo outras pessoas? A maioria de nós vive com um freio invisível. Nós sentimos quando ultrapassamos um limite. Sentimos culpa, vergonha, empatia. Esses sentimentos não são apenas morais, eles são biológicos. Nosso cérebro foi moldado para cooperar, para perceber o sofrimento do outro, para parar antes de causar dano. Mas nem todos experimentam esse freio da mesma forma. Algumas pessoas entendem intelectualmente o que o outro sente, mas não sentem isso emocionalmente. É como observar alguém se afogar e analisar a situação como um problema lógico, não humano. E quando a emoção não acompanha a compreensão, o que resta para impedir alguém? Existe um erro comum quando pensamos na maldade. Imaginamos uma transformação repentina. Mas a realidade costuma ser mais perturbadora. Ela é gradual. Pequenas transgressões. Pequenos testes. Pequenos limites quebrados. E então nada acontece. Sem punição. Sem resistência. Sem consequências. E o cérebro aprende algo perigoso. Eu posso. O que começa pequeno, cresce. Não porque o mal surgiu do nada, mas porque nunca foi interrompido. Existe algo profundamente distorcido quando poder e ausência de limite se encontram. Quanto mais alguém sobe em hierarquia social, menos pessoas dizem não. Menos pessoas confrontam. Menos pessoas questionam. E aos poucos, a realidade ao redor muda. A pessoa deixa de viver em um mundo comum e passa a viver em uma bolha onde regras parecem negociáveis, onde consequências parecem opcionais. E talvez essa seja uma das partes mais assustadoras, porque o mal não precisa apenas de intenção. Ele precisa de oportunidade e silêncio. Para causar sofrimento repetidamente, algo precisa mudar dentro da mente. O outro deixa de ser alguém, deixa de ter história, deixa de ter rosto, e se torna apenas um meio, uma função, um objeto. Esse processo se chama desumanização. E ele não transforma apenas a forma como alguém age. Ele transforma a forma como alguém percebe a realidade. Se não existe pessoa, não existe culpa. E talvez essa seja uma das engrenagens mais perigosas da maldade. Existe algo que dói mais do que o crime em si. É a sensação de que a justiça nunca foi suficiente, que o sofrimento não foi proporcionalmente reconhecido, que talvez nunca exista resposta capaz de equilibrar o que aconteceu. E essa indignação é importante, porque ela revela algo fundamental. Nós esperamos que o mundo tenha limites morais. Quando alguém parece agir sem esses limites, não questionamos apenas a pessoa, questionamos a própria ideia de humanidade. Talvez nunca descubramos uma resposta única. Talvez não exista uma explicação simples. Mas existe uma pergunta que permanece. O mal nasce de pessoas diferentes. Ou nasce quando pessoas deixam de encontrar limites. Talvez compreender não signifique justificar. Talvez compreender seja exatamente o contrário. Se entendermos como essas monstruosidades surgem, talvez possamos reconhecê-las antes. Talvez possamos impedir antes. E talvez esse seja o verdadeiro propósito de questionar.
Obrigado por assistir. Sempre seja um questionador e até o próximo vídeo.